Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos como tema hoje de clamar pela presença de Deus. Essa é a ministração, clamar pela presença de Deus. Então não é a presença onipresente, mas sim a presença manifesta de Deus. Nós sabemos que no momento em que o Senhor veio, ele foi e disse em João, que ele iria, mas que enviaria o Consolador, o Auxiliador, que é o Espírito Santo. E ele iria guiar seu povo em verdade. Esse Espírito Santo, ele habita dentro de nós, ele foi amalgamado com o nosso Espírito, se tornando um só Espírito conosco, amém? Então nós sabemos que a presença de Deus, essa onipresença de Deus, ela não se afasta de nós, amém? Ele não é mais somente o Deus conosco, ele é o Deus em nós, amém? Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia novamente, como a gente fez no domingo passado, lá em Êxodo capítulo 33, nós iremos ler novamente todo esse capítulo e que o Senhor possa, por meio da nossa leitura, possamos ter revelação daquilo que a Escritura quer revelar a nós como igreja. Podemos estarmos lendo, irmãos, lá em Êxodo, no capítulo 32, do 1 ao 14, depois a gente pula para o 33, amém? Diz assim, 32, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E apregoou Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhes sacrifícios, e disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os seus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissestes, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Agora capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz.
para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que hei de fazer com este povo. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedeu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tenho dito, porquanto achartes graças aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, aqui uma das coisas que nós precisamos aprender, devemos ruminar, temos isso como revelação, temos isso como convicção no nosso coração, é de que a maior necessidade da igreja não são as bênçãos. É claro que isso é importante, mas a maior necessidade das igrejas não são as bênçãos de Deus, mesmo essas bênçãos de Deus sendo algo que o Senhor tem nos prometido, tem nos dado, mas o que realmente a maior necessidade da igreja é a presença manifesta de Deus. Amém? Nós vivemos, irmãos, uma geração onde pessoas têm buscado ou ansiado por coisas. Eu não estou dizendo que isso não tem a sua importância, né, de você buscar algo, mas o que nós devemos focar, temos isso como centro, é a presença de Deus. Nós sabemos e nós temos estudado aqui, e nesse período também aplicado, né, aos alunos do cursão, de que realmente a vontade de Deus para o seu povo é que nós possamos sim, de fato, sermos alguém
bem-sucedidos, ou seja, bem-aventurados. Mas nós podemos entender aquilo que o próprio Moisés falou aqui. Ele está dizendo: Senhor, a terra ela é boa, né? Você disse que é uma terra que mana leite e mel. O Senhor nos dará essa vitória, né? O Senhor enviará um anjo a nosso favor. Mas Moisés foi bem claro: Senhor, tudo isso é bom, mas todas essas bênçãos, elas só vão fazer sentido, só vão de fato haver uma importância, isso alguém cheio de Deus, isso só vai fazer importância na minha vida se tiver a sua presença manifesta no meio de nós. Então nós sabemos que as bênçãos sim são algo de Deus. Nós devemos crer nisso e ansiarmos por isso e pedirmos as bênçãos sobre as nossas vidas, mas o nosso clamor primário tem que ser pela presença manifesta de Deus. Então nós não devemos realmente ignorar as bênçãos não, irmão, mas nós não devemos ser alguém que somente tenha colocado o seu coração e o seu anseio em buscar essas coisas e desfazer daquilo que é mais importante, que é a presença manifesta de Deus. Essa presença que realmente traz um preenchimento no nosso coração. É somente a presença de Deus. Essas coisas, essas bênçãos, elas podem até preencher o seu coração momentaneamente. Mas a presença de Deus, como Paulo vai dizer, sejam cheios do Espírito Santo. Quando você é alguém que é cheio do Espírito Santo continuamente, há uma satisfação. Há uma satisfação no seu coração, uma alegria, um deleite, um descanso. Sabe, é algo que só quem é cheio do Espírito Santo pode experimentar disso. Amém? Então isso é importante sim, as bênçãos são importantes, mas o que é mais importante do que isso é a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Então o Salmo 127 vai dizer o seguinte, Salmo 127 vai dizer assim, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. Mas assim o Senhor dá aos seus amados o sono, ou seja, o descanso. É inútil, é isso que o Salmo 27 está dizendo, que é inútil, irmão. Nós fazermos coisas, buscarmos coisas, se Deus não está envolvido nisso. É em vão, é inútil. Você levantar cedo, se dispor a fazer isso, de buscar, e não haver esse prazer, esse deleite no nosso coração. Por quê? Porque isso só é atribuído ao nosso coração quando há essa presença manifesta de Deus nas nossas vidas. Então ele está dizendo, é inútil você querer buscar algo, se dispor a se levantar cedo, a realmente repousar à tarde. Não, vou me esforçar mais. Isso é inútil se Deus não estiver envolvido nos seus negócios. Ou seja, na verdade a gente deve viver aquilo que Deus tem determinado sobre a nossa vida, e não viver algo que Deus não determinou. É inútil você saber que você investiu a sua vida inteira em algo, e quando você chegar diante de Deus, o Senhor dizer assim, não significou nada para mim. Porque o que é mais importante não é aquilo que você pensa a seu respeito, aquilo que você faz para o seu prazer, mas é aquilo que Deus pensa, é aquilo que Deus determinou, é que vai ter realmente no final essa importância. Amém? Nas nossas vidas. Então é inútil estarmos buscando algo, investindo na nossa vida inteira, o nosso tempo, mas se Deus não estiver envolvido ali, irmão, é inútil. Amém? Então, e muitos têm estado satisfeitos somente com as bênçãos de Deus, e não mais desejado o Deus das bênçãos. Então as pessoas têm recebido bênção e ficado satisfeitos nisso. Mas o que é mais importante, Moisés deixa bem claro, não é realmente a bênção de Deus somente, mas é o Deus das bênçãos. É nós buscarmos os Deus da bênção. Senhor, é maravilhoso, é muito bom aquilo que o Senhor tem nos dado. Casamento abençoado, sabe, Senhor, é muito bom ter filhos. Salmos, acho que, se eu não me engano, é 127, vai dizer isso, que filhos são bênção nas nossas vidas. Mas nós devemos atentar, Senhor, o meu casamento só permanece agradável, só permanece prazeroso, só pode ser um casamento fiel entre as duas partes se houver a presença de Deus nesse lugar. Se houver a presença manifesta de Deus sobre o meu casamento, e aí vai. Estou falando de casamento, mas pode ser seu trabalho, sua faculdade.
Amém? Mas essas pessoas, irmãos, elas atentam somente para as bênçãos porque elas não conhecem ou não têm intimidade com Deus. E como essas pessoas elas não tinham intimidades com Deus, foi que elas fizeram? Rapidamente adoraram outros deuses. E o pior de tudo isso, sabe o que foi? Atribuiu adoração, atribuiu glória a esse Deus. E uma coisa que nós precisamos entender é o quê? Que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. O Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Então, esse povo, ele foi um povo impaciente, rapidamente pecou diante de Deus, pecou contra o Senhor, por quê? Porque faltava intimidade, não conhecia, era alguém que tinha um coração duro, era alguém que não prostrava, ou não dobrava o seu pescoço diante de Deus. E rapidamente, o Senhor disse, rapidamente. O que é interessante o Senhor fala, que o teu povo, eu já nem chamo mais o meu povo, quão irado estava o Senhor. Para você ver isso, quão irado estava o Senhor com o povo. O teu povo rapidamente pecou contra mim. Nos capítulos anteriores ele tinha dito, se obedecerdes aos meus mandamentos e fizerdes tudo aquilo que eu ordeno, farei de você uma nação santa, um povo de realeza. Será um povo santificado para mim. E daria toda a terra, porque mesmo quando há povos em outras terras, nós precisamos entender, como ele disse, que daria Canaã, mas havia heveus, perizeus, lá, povos nessa região. Mas o que nós precisamos entender é que aquela terra pertence a Deus. Toda a terra pertence ao Senhor, e Ele estava dizendo, se você for alguém que obedece aos meus mandamentos e aquilo que eu ordeno você a fazer, além de eu te santificar, fazer um povo santo, sacerdotes, reis, vocês vão desfrutar de toda a terra. E aquilo que o Senhor tinha prometido ao povo, Ele tinha continuado isso com Moisés. Ele disse, não, a minha presença não vai com vocês, mas aquilo que eu prometi a vocês, porque o Senhor, Ele é fiel naquilo que Ele promete, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ele disse, não, eu vou dar, mesmo assim, eu vou dar a vocês a terra, a vitória. Mas Moisés disse, não, Senhor, o que nos difere dos demais povos, não são as bênçãos que nós ganhamos, é a presença de Deus na nossa vida. É isso que nos diferencia dos demais povos, é isso que Moisés estava dizendo. Então uma coisa que nós devemos atentarmos, irmãos, e realmente abolir sobre as nossas vidas é justamente o pecado. Por quê? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Muitas vezes caímos no mesmo erro, no mesmo ciclo de pecados, e muitas vezes você faz como Adão. A palavra do Senhor diz que todo final de tarde Deus ia ter com Adão para ter intimidade, conversar. E aí, Adão, como é que foi o dia? Mesmo ele sabendo de todas as coisas, mas queria vir da boca de Adão. Mas no momento em que Adão pecou, o que é que aconteceu? O Senhor, ele permaneceu indo. No mesmo dia que Adão pecou, o Senhor no final da tarde foi lá. Só que foi que Adão fez? Correu, fugiu de Deus. E é isso que muitas vezes nós estamos fazendo, fugindo de Deus quando nós pecamos. E uma coisa eu quero dizer a cada um de nós, que nós devemos fazer o inverso daquilo que Adão fez. E isso é um passo de fé. Você pecar e correr para Ele. É um passo de fé. Mas é isso que nós devemos realmente crermos. Porque quando nós lemos lá a história do filho pródigo, é isso que vai contar. O filho pródigo desfrutou de tudo, me enfiou o pé na jaca, desfrutou de todo tipo de pecado. Mas houve um arrependimento. Na verdade, ele teve a cara de pau, vou voltar para a casa do meu pai. Nem tinha havido ainda isso, Mas o que é mais impactante na nossa vida é o quê? É que esse pai estava de braços abertos para o filho. Então nós devemos ter esse entendimento, crer, irmãos. Amém? Mas o pecado é algo que nós não devemos também ignorar o pecado. Nós devemos realmente abolir isso da nossa vida. Paulo vai orientar isso. Não se fora o fermento da maldade, da imoralidade, é isso que Paulo vai orientar. Mas nós devemos sim abolir da nossa vida o pecado. Por quê? Porque o pecado ele nos afasta de Deus. E Romanos 3, 23 vai dizer isso. Que todos pecaram e foram afastados de Deus.
Muitas vezes, pecado que nós cometemos contra o Senhor, muitas vezes nem são pecados escandalosos. Nem são pecados escandalosos. Mas que pecado é esse? Que mesmo assim pecamos e somos afastados de Deus, essa presença manifesta, gloriosa de Deus, que enche os nossos corações de alegria, quebranta os nossos corações. Muitas vezes, irmão, é a substituição da presença por somente a satisfação das bênçãos. No momento em que você coloca as suas bênçãos em primeiro lugar, porque você está substituindo, você está atribuindo maior glória à sua bênção do que a Deus, você está pecando diante de Deus. No momento que você substitui isso. Por quê? Porque o que o Senhor vai dizer? A palavra do Senhor vai dizer: buscai o reino e todas as coisas serão acrescentadas. E o reino de Deus habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Ele é a expressão do reino. Esse reino virá, mas ele já está dentro de você. Por meio do Espírito Santo, você pode viver essa vida de reino. E outra coisa também, irmãos, que nos afasta de Deus, é a frieza espiritual, que nos leva a afastarmos o nosso coração. No momento que nós estamos frios espiritualmente, o nosso coração fica longe de Deus. O que nos afasta de Deus é a frieza espiritual. E o Senhor quer que nós possamos vivermos diariamente esse fervor espiritual na nossa vida. O Senhor não nos chamou a gente simplesmente para somente a cumprir uma liturgia da igreja, não. É vivermos uma realidade. Então, o que muitas vezes tem desviado o nosso coração de Deus é a frieza espiritual. É você não ansiar em ter uma intimidade diária com Deus. É isso que tem esfriado os nossos corações. Tem mantido nossos corações longe de Deus, mesmo Ele habitando dentro de nós. Tem mantido nosso coração longe dele, fazendo também a sua presença não ser mais o centro da nossa vontade. A frieza espiritual é algo que destrói nós como cristãos. Destrói nós como cristãos. Por quê? Porque ele pega a presença de Deus e desvia. Sabe, nós temos ansiado por tantas coisas, que no qual, se não foi Deus que criou, mas foi Ele que permitiu, Ele deu sabedoria ao homem a criar. E muitas vezes nós temos ansiados por isso. Vou dar exemplo aqui, não está aqui, mas vou dar exemplo. Imagine, se você não foi alguém que já ansiou sair de um determinado lugar e passar horas no Instagram, ver o tempo passar e não se preocupar, o tempo que você perdeu, não vou dizer investiu, perdeu, jogou fora em uma rede social, e que resiste o coração em ter intimidade com Deus por algum momento. Sabe, essa é uma realidade. A frieza espiritual destrói as nossas vidas, irmão, com o Senhor. Acaba com a comunhão, afasta essa presença de Deus. E o problema maior de tudo isso é o quê? Nós temos nos acostumados com isso. Nós temos nos acostumados em estarmos longe da presença manifesta de Deus. Estou falando manifesta de Deus. Nós estamos acostumados com isso, irmão. Sabe, você não anseia em ter o seu coração pulsando ali pelo Senhor. Então tudo isso tem afastado o Senhor, afastado dessa presença manifesta de Deus do nosso meio, da nossa vida. E nem são pecados escandalosos, entendeu? Mas que tem afastado sim. Sem a presença de Deus, as nossas orações ficam secas. Nós oramos, mas as coisas não fluem. Oramos, mas é algo mecânico. Eu estou orando porque, eu estou orando porque o irmão está orando. Se o irmão orar e eu não orar, ele vai ouvir e vai ver, o irmão está orando. Seco. Sem a presença de Deus, nossas orações são secas, irmão. Os nossos louvores não têm vida. Você canta um corinho e aí a emoção momentânea ali, deu aquela pulada, dançou na presença de Deus somente pela boca, mas somente isso. Não é algo que tem levado a ter uma continuidade quando você sai daqui. Sabe, a vontade de Deus é essa, irmão, de que você possa experimentar daqui, você subir do monte. Moisés passou 40 dias. A primeira vez que o Senhor chamou ele ao monte, 40 dias. Primeiro de tudo, ele nem queria sair de lá. Ele saiu porque o Senhor foi dizer assim, o pessoal lá estão pecando. O pessoal lá estão fazendo festa. E aí, Moisés desceu para ver o que é que o povo estava fazendo. Mas, sabe, irmãos, toda vez que Moisés subia ao monte, era para receber de Deus e instruir o povo.
E o que é que tem acontecido? Nós temos sido alimentados por Deus aqui e não temos instruído ninguém lá fora. Por que que nós não temos crescido como igreja? Bom, todos nós aqui temos um convívio no mínimo de 10 pessoas por dia. Mas por que que isso não tem rompido no nosso coração? Tem faltado essa intimidade, o conhecer a Deus, essa grandeza de Deus. É isso que tem faltado no nosso coração, é entender aquilo que você está recebendo, privilegiado. E você tem sido orgulhoso e tem guardado com você, ou até mesmo tendo feito com aquele mau servo, pegado e jogado fora ou enterrado, e não ter compartilhado com ninguém. Mas se você está aqui sentado hoje, ouvindo a palavra de Deus, é porque alguém se sensibilizou e te repassou aquilo que ela recebeu, e você foi alcançado. Os nossos cultos, irmãos, eles ficam cansativos sem a presença de Deus, ao ponto de você olhar para o relógio e não suportar o tempo passar lentamente, e a sua alma tem angustiada por falta da presença de Deus na sua vida. Sabe por que muitas vezes nós temos ansiado em ir embora? É porque essa presença nunca esteve com você. Por isso que você não tem atribuído isso, porque você nunca valorizou. Muitas vezes você chega e sai do culto e diz: ah, não gostei do louvor, porque o louvor demora demais, por falta da presença de Deus na sua vida. Ah, o culto, o irmão lá, o pregador fala demais. É porque você tem se acostumado em ouvir muito pouco de Deus. Você tem ouvido muito pouco de Deus, por isso que o pregador fala muito. Mas alguém que tem algo para compartilhar da parte de Deus, faz como Paulo, pregou, ao ponto de um cara dormir e caiu morto. Paulo ressuscitou e falou: não, tem mais, ressuscita aí, tem mais. O cara investiu. E tudo isso é disponível para nós, irmãos, está aqui as Escrituras. Por que que as Escrituras não queimam no seu coração? Mais do que uma frase, perdão a palavra, mas eu gosto de ser sincero, estúpida do Instagram. Chega lá um fulano que você nem conhece, talvez foi até um participante do Big Brother, nada, ninguém. Você atribui valor e bota no Instagram, bota no status. Rapaz, essa aqui a frase foi legal, mas a palavra de Deus é riquíssima. Ou seja, a palavra de Deus, Paulo vai dizer, é poder de Deus para salvar. E você postando frasezinhas que não passa mais do que legal, uma frase legal. Tem sim frasezinha boa, irmão, mas somente a palavra de Deus ela tem poder para salvar, restaurar. É claro que nós não vivemos em torno de sentir essa presença, mas quando essa presença ela é manifesta no nosso meio, é algo que se torna notório. Você sente a presença de Deus. Sabe, quando essa presença se manifesta no meio, no povo de Deus, é algo que se torna notório. Você sente a presença de Deus. Alguém cheio da presença de Deus é alguém que fala de forma corajosa, com ânimo, com autoridade. Mas os que não são cheios têm um comportamento que leva as pessoas a questionar se a presença de Deus realmente está nesse lugar. Alguém que não é cheio de Deus, ela tem um comportamento frio, ao ponto de alguém não ansiar por Deus e questionar, será que realmente Deus está nesse lugar? Eu vejo aquela pessoa nunca ser moldada por Deus. Todos os domingos o mesmo jeito, todos os domingos a mesma cara. Não estou dizendo a mesma cara no sentido de ver as mesmas pessoas, mas o seu semblante não mudar. Não mudar. Sabe, irmãos, a impaciência do povo levou eles a pecar contra Deus, adorando outros deuses e prostrando o culto a Ele, ao ponto de apartar a sua presença do meio deles. Olha só aquilo que o povo de Israel fez, adorou um Deus ao ponto de Deus afastar a sua presença. Irmãos, uma igreja sem a presença de Deus, sem a presença manifesta de Deus, é uma igreja fraca. Os membros dessa igreja cometem os mesmos pecados que os ímpios, por falta dessa presença manifesta. Por quê? Porque não há temor. Se você é alguém que experimenta da presença manifesta de Deus, no mínimo deveria haver no seu coração um temor por Deus e não querer pecar. Uma igreja que não tem, irmãos, essa presença manifesta de Deus faz com que irmãos dentro da igreja pequem da mesma forma que os ímpios pecam e sem nenhum arrependimento. Sabe por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Porque a busca por essa presença não é contínua.
Muitas vezes é o que você sente do culto, fala, nossa, recebi a presença de Deus, aí deu continuidade, quando chegou em casa, mais segunda-feira, morreu, acabou. Limitou essa presença, mas é algo que você pode, cheio e continuar sendo cheio diariamente. Eles trocaram Deus vivo por deuses pagãos, que não fala, não ouve, não vê. Nós não adoramos um Deus que estava vivo e foi morto, não. Nós adoramos um Deus que estava vivo, que morreu, mas que ressuscitou. Esse é o nosso Deus. Ele estava no seu trono, desceu do trono, morreu por cada um de nós, mas que ressuscitou. Nós adoramos um Deus vivo. E o que é mais impactante na igreja, lá em Apocalipse, e começando em Apocalipse capítulo 1, vai dizer que João, ele vê Jesus, mas lá ele não vê um Jesus pendurado em um madeiro. Ele não vê um Jesus com uma coroa de espinho na cabeça. Ele não vê um Jesus humilhado, nu, quando foi para a cruz. Quando João viu esse Jesus, ele não viu Jesus com o seu semblante desfalecido. Mas quando ele descreve Jesus, quando João vê Jesus, ele vê um Jesus glorificado. Ele viu Jesus glorificado, irmãos. Agora abra na sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 9 ao 18. Diz assim, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 cartiçais de ouro. E no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Sabe, isso é interessante, que no momento que Jesus estava na cruz, ele disse, eu tenho sede. Mas esse Jesus que João está dizendo, ele está dizendo que o Jesus que ele viu, tinha uma voz como voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe, o que me chama a atenção aqui, irmãos, é o verso 12 e o verso 14, João, ele diz que olha para trás, para ver quem é que falava com ele, e João disse que quando olhou para trás, ele disse que viu 7 cartiçais de ouro, e no meio do candeeiro um semelhante a filho de homem. Então o que é que João está dizendo aqui, irmãos? Para nós, o que João está dizendo é que o Cristo, ele é visto dentro da igreja, ele é visto no meio do seu povo, não só no meio do seu povo, mas cuidando do seu povo. O mundo, ele só pode ver Cristo dentro da igreja e por meio dos membros da igreja. As pessoas que estão lá fora, eles só podem ver Cristo dessa forma. Podemos entender, irmão, mais uma vez que há uma importância em estarmos reunidos,
João está descrevendo Cristo no meio dessas igrejas, cuidando dessas igrejas. Depois lá nas cartas vai ver um Cristo que está com a igreja, ou os líderes dessa igreja na mão, na sua destra, com seu braço forte, o mesmo braço que arrancou o povo lá do Egito. Sabe, irmãos, estar reunido não é somente algo que o pastor, um líder dentro da igreja, vai estar falando a você para querer ganhar sua oferta, não, irmãos. É algo que a palavra de Deus nos ordena. Nós vimos lá em Hebreus, no capítulo, se eu não me engano, 10, 24 ao 25. Reúnam-se na congregação. E principalmente agora porque o fim se aproxima. Jesus está voltando. Lá em Êxodo, no capítulo 32, verso 9, o Senhor diz a Moisés que o povo era povo de dura cerviz, ou seja, essa palavra que era usada, foi usada por Deus ao povo, era uma palavra que era usada aos bois, aos cavalos e às mulas, que desobedecia em fazer o serviço braçal no campo. E muitas vezes precisava de freio, precisava de um cabresto para ser puxado e fazer o trabalho. E o Salmo 32 vai dizer o seguinte: não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabrestos e freios, para que não se cheguem a ti. Foi o que o Senhor fez ali ao povo de Israel. Ele fez um diagnóstico. Ele não tem somente um pensamento sobre a sua vida, não. Ele não tem somente um pensamento sobre a sua igreja, não. Ele tem um diagnóstico, porque ele está cuidando da igreja. Ele está no meio da igreja. Lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 1, fala que o Senhor está no meio das igrejas para sondar, para exortar, corrigir, consolar e fazer promessas à sua igreja. Sabe, irmãos, uma coisa que me chama a atenção ao ler esses textos é o seguinte: que no momento em que o Senhor anda no meio das igrejas, para 5 delas ele diz o seguinte: eu conheço. O que é que o Senhor conhece? Eu conheço aquilo que o seu pai ou sua mãe não sabe, ele sabe. Aquilo que o seu marido, a sua esposa não sabe, ele sabe. Aquilo que o seu líder não sabe, ele sabe. Aquilo que você intentou fazer ao fechar a porta do seu quarto, ele estava lá. Ele tem um diagnóstico sobre cada um de nós individualmente e também sobre nós como igreja. Sabe, irmãos, o Senhor não se deixa enganar por emoções, por aparência. O Senhor, Ele conhece o nosso íntimo. O Senhor nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Ele sabe todas as coisas a respeito de nós. E da mesma forma que isso deveria trazer um temor no nosso coração, isso também deve trazer um consolo também. Por quê? Porque lá em Apocalipse capítulo 2, no verso 9, ele vai dizer para a igreja de Esmirna o seguinte: conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. Ou seja, ele conhece as nossas dores, ele conhece os nossos clamores, ele conhece as dores mais profundas do nosso coração. Então é esse Senhor que está no meio da igreja, irmão. Então nós também precisamos fazer um diagnóstico, irmão, daquilo que causou o afastamento de Deus na nossa vida. Então nós precisamos fazer um diagnóstico do nosso afastamento da presença de Deus. Entendemos se aquilo que afastou a Deus foi a falta de zelo pelas Escrituras. Se o que tem nos afastado de Deus é a falta de amor a Deus e a falta de amor ao próximo. Se o que tem nos afastado de Deus é a falta do brilho dos olhos no momento em que nós abrimos a boca e falamos de Jesus. É isso que nós precisamos entender, o que é que nos tem afastado da presença de Deus. Para que nós possamos entender, sabe, o Senhor vai falar algo para a igreja de Éfeso. Vai dizer o seguinte, lá em Apocalipse 2:2, vai dizer assim, ó: conheça as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então o Senhor aqui, irmãos, Ele está elogiando a igreja de Éfeso, por ser uma igreja que zelava pelas Escrituras, por não abrir mão da sã doutrina, ao ponto de ignorar ou mudar as Escrituras,
para agradar a freguesia, não. Eles não abriam mão disso, não. O que estava escrito, estava escrito. Muitas vezes nós queremos estarmos num culto e ouvir aquilo que nós queremos ouvir. E não queremos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Deus, ele não está preocupado com aquilo que você quer ouvir, ele está preocupado naquilo que você tem que ouvir. E não só ouvir e obedecer. Mas o Senhor diz também, irmão, à igreja, ele vai dizer o seguinte, ele elogia que eles são alguém zelosos pelas Escrituras, mas ele vai dizer assim, ó, eu tenho algo contra ti, e você tem abandonado o primeiro amor. Ou seja, era uma igreja que realmente zelava pelas Escrituras, mas era uma igreja fria. Era uma igreja que realmente eles zelavam ao ponto de não abrir mão das Escrituras, mas faltava amor a Deus e faltava amor ao próximo. Faltava aquele zelo de estar em comunhão como igreja. E lá em Apocalipse, no capítulo 2, verso 19, ele vai dizer assim, ó, também, eu conheço as tuas obras e amor, próxima igreja, ele vai dizer assim, ó, e serviço e fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Ou seja, essa igreja, ela tinha amor, ela tinha comunhão. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. E essa igreja tinha amor, mas o que é que faltava? Zelo pela sã doutrina, zelo pelas Escrituras. Tinha amor, amava, estava em comunhão. E aí no verso seguinte de Apocalipse 2 vai dizer o seguinte, algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam. Ou seja, havia amor, havia comunhão, mas não havia firmeza em dizer, irmão, você está pecando, irmão, você está longe de Deus. Faltava isso. Irmão, você precisa se corrigir, você precisa fazer uma avaliação, não como condenação, mas ver, sabe, eu estou realmente prosseguindo no caminho de Deus, ou eu me desviei. Ele recebeu elogio porque tinha amor e comunhão, mas faltava zelo às Escrituras, em dizer assim, ó, irmão, está escrito, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está dizendo, está contra as Escrituras. Então o que é que nós precisamos entender, irmãos? Que nós precisamos viver uma vida equilibrada. Nós precisamos ser alguém que realmente valoriza as Escrituras e desde já possamos ruminar a palavra de Deus. Como eu tenho dito em ministrações anteriores, se você não é alguém que conhece a palavra de Deus, você vai morrer, chegar lá sem saber de nada. E da mesma forma que nós como cristãos precisamos conhecer as Escrituras, os ímpios também precisam. Ou nós achamos que os ímpios vão ser julgados diferente? Eu estou falando diferente no sentido de onde eles irão no final de tudo, né? Nós sabemos que os ímpios irão para o inferno se morrerem sem aceitar Jesus. Mas quando o Senhor chegar e julgar essas pessoas, eles não vão chegar para um rapaz e assim, ei, o julgamento aqui a respeito de ti é o seguinte, eu determinei que você fosse um cara pegador e pegasse 20 mulheres, você pegou as 20 ou pegou só 19? Se você só pegou 19, você vai para o inferno, mas se pegou as 20, você vai para o céu. Não é esse tipo de julgamento, é o mesmo aqui, ó, sobre as Escrituras. E nós precisamos compreender, entendermos, ruminarmos e conhecer a palavra de Deus. Porque a pior coisa que tem, irmão, é você estar reunido como congregação e Deus não ser o centro do nosso diálogo. Para a igreja de Pérgamo, ele vai dizer o seguinte, irmão, lá em Apocalipse 2, verso 13: conheça as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde estáis o santuário de Satanás, ou onde Satanás habita. Então o Senhor elogia essa igreja por não negar a fé, mesmo no meio de toda a idolatria. Mas no verso seguinte, o Senhor vai exortar essa mesma igreja, porque no meio dela há irmãos frios espiritualmente e há irmãos vivendo no pecado. Ele elogia a igreja, mas numa mesma igreja haver pessoas fervorosas, numa mesma igreja haver pessoas frias espiritualmente, e numa mesma igreja haver pessoas pecando sem um profundo arrependimento. Nós precisamos chegar ao arrependimento, irmãos. Dentre todas essas igrejas que o Senhor elogia e também exorta, precisamos atentar para duas delas, que não recebem elogios,
Sardes e Laodiceia. Para um ele diz, olha só, qual é o diagnóstico que essa igreja diz para ela mesma? Nós somos vivas, nós somos uma igreja viva. Só que o Senhor vai dizer para essa igreja, Apocalipse 3:1, você se avalia e diz ser uma igreja viva, mas o que é que o Senhor diz? Você está morta. Para outra, que é Laodiceia, ele está dizendo assim, ó, estou a ponto de vomitá-la. Essa igreja, irmão, de Laodiceia, está causando náuseas em Jesus, a ponto dele dizer que está a ponto de vomitar essa igreja. Por quê? Porque nessa igreja as pessoas já não oram, nessa igreja as pessoas não desejam as escrituras, ou seja, elas não desejam ler a palavra de Deus. Nessa igreja não há fervor espiritual, as coisas acontecem no meio da igreja de forma natural. As pessoas não se entristecem por causa do pecado e se arrependem. Hoje o que vemos nas igrejas são pessoas, olha só, nessa geração, o que nós vemos nessas igrejas, irmão, nessa geração, são pessoas dentro da igreja se divorciando com o mesmo índice de divórcios das pessoas no mundo, ou lá fora, perdão. Nessa geração tem acontecido o quê? Cristãos, perdão a palavra, mas quero ser direto, indo para a cama, como fazem namoros mudando, sem arrependimento. Essa geração existe pessoas fazendo tudo isso sem arrependimento, praticando a imoralidade sexual sem arrependimento, fazendo sexo fora do casamento, como fazem os namoros mudando. O que vemos hoje, irmãos, são cristãos não tendo prazer em se reunir, em estar nas orações, não ter prazer em ir aos cultos. Por quê? Por causa da falta da presença na sua vida, dessa presença manifesta na sua vida, os cultos têm sido um peso para você. Só que lá em Atos capítulo 2 vai dizer algo poderoso. Depois que houve aquele grande avivamento, as pessoas se reuniam diariamente, elas perseveravam na reunião. Acontecia algo, o povo se reunia e vamos orar. Eles perseveravam nisso. Mas o que tem acontecido hoje ao povo de Deus, as pessoas ignorar a oração, as pessoas não terem a oração como algo diário na sua vida. O que é orar? É falar com Deus. O privilégio que Adão teve de todos os dias, final de tarde, Deus ir lá e ter comunhão com Adão, são privilégios. Hoje nós temos e não valorizamos. Sabe, irmãos, diariamente, você conversa com a mesma pessoa diariamente. Com sua esposa, a esposa com o marido, ou com seu cônjuge, seu pai, sua mãe, mas que o seu coração tem resistido em uma intimidade com Ele, que é o centro de todas as coisas, irmãos. O autor de Hebreus, irmãos, também vai dizer que nós devemos valorizar as reuniões, as congregações, porque desde aqueles tempos já havia pessoas que não queriam ir para o culto, não queriam se reunir, desprezavam, achando que era só mais uma programação, a liturgia da igreja. Alguém que não comparece, falta às orações, às celas e aos cultos. Irmãos, chegando ao final dessa pregação, eu falei de toda a exortação, de tudo aquilo que o Senhor deu como diagnóstico ao povo. Você sabe por que Deus está exortando as igrejas, está nos exortando hoje, porque essa palavra é para nós como igreja. Porque eu quero ser sincero a nós temos vivido essa realidade, infelizmente. Nós temos vivido uma frieza espiritual. Nós temos vivido no meio da igreja homens e mulheres que não honram pai e mãe, homens e mulheres que não honram seu cônjuge, homens e mulheres que não honram o líder da igreja, ou as lideranças da igreja. Nós temos vivido no meio da igreja, quero ser mais direto ainda, pessoas dentro da igreja cometendo esses tipos de pecado imorais, sem arrependimento. Porque no momento em que você tem essa atitude, você precisa ter a consciência de que Deus está lá com você. Mas se você é alguém que está cometendo isso e consegue abrir a sua boca e dizer glória a Deus, no momento desse ato, amém. Quem sou eu para condenar?
Mas sabe, irmãos, o que o Senhor tem nos chamado é viver uma vida de santidade. Arrependei-vos. Muda essa mente secular de que a palavra hoje é uma bobagem, é algo que ficou para trás. Não. Até hoje o Senhor abomina isso, a imoralidade sexual no meio do seu povo. Ou você acha que quando o povo estava celebrando aquele bezerro de ouro, eles não estavam tendo um tipo de celebração como essa? Uma celebração imoral, porque os deuses lá do Egito eram celebrados dessa forma. E quando o Senhor disse que iria destruir, Ele não disse que iria destruir somente aos deuses, mas aos animais também, os primogênitos. Por quê? Porque as pessoas lá no Egito também tinham o costume de adorar animais, como esse bezerro de ouro. Por que é que Deus tem nos exortado esses dias? Nos chamado ao arrependimento, nos chamado para lançar fora o pecado da nossa vida, e precisamos ter essa atitude em fé. Sabe por quê que Ele tem nos exortado? Porque Ele ama o seu povo, porque você é alguém que é amado. Eu uso a ilustração do irmão. Então, se Deus ama você, Ele não quer que você meta o dedo na tomada sabendo que você vai levar um choque. Da mesma forma é para o pecado. Lança fora o pecado. O Senhor faz isso porque Ele ama o seu povo. E mesmo o seu povo tendo essa prática de pecado, o Senhor não nos despreza. O Senhor, Ele nos exorta, mas Ele não nos despreza. Mas que isso possa nos levar a um profundo arrependimento, irmão. E buscarmos de volta a presença de Deus. Se você é alguém que experimentava dessa presença, busque continuamente, assim como vai falar em Êxodo, que no momento em que o Senhor tirou a sua presença, Moisés começou a buscar continuamente. A palavra vai dizer, não nessa Bíblia, mas lá em Almeida, ele vai dizer que o Moisés costumava buscar o Senhor. Então era algo contínuo. Buscou até que a presença veio. E o que é mais interessante, que o Senhor tem nos chamado a um avivamento espiritual, a participar de um grande avivamento. Mas para que esse avivamento aconteça, é necessário que um possa se levantar e começar a buscar o Senhor. E foi isso que aconteceu com Moisés, quando ele começou a buscar. A palavra do Senhor diz que a presença de Deus veio e ficou na porta da tenda ali. E quando o povo começou a olhar, a congregação, os irmãos dentro do culto, começou a observar essa presença novamente no seu meio. Na verdade, ele estava lá fora da congregação, porque o povo ainda estava em pecado. O povo, na sua tenda, ou seja, na sua casa, começaram a adorar ao Senhor. Ou seja, quando um se levanta e começa a buscar o Senhor, isso ativa o coração dos demais a começarem a buscar também. Então o Senhor tem chamado cada um de nós, sem exceção, a buscar essa presença manifesta sobre a nossa vida, para que nós possamos experimentar desse grande avivamento. Se você é alguém que anseia pela volta do Senhor, você precisa começar a levar a palavra de Deus, ser alguém que seja cheio da presença de Deus. Concluímos a nossa palavra, mas com essa convicção de que possamos ser alguém que possamos viver essa realidade espiritual. Não venhamos a abrir mão dos valores que o Senhor tem atribuído a nós. Amém?